Muito bem, meus amados, hoje vamos para a palavra? Vamos para a palavra? Pegar a palavra aqui com vontade, com fome pela palavra. Pega a tua Bíblia aí, pega a tua Bíblia. O maior tesouro que você tem está aí, ó. Tesouro, é um tesouro, tudo que você precisa está aqui na palavra. Quero que você feche os seus olhos e ore comigo e diga assim: Senhor Jesus, nós estamos diante da tua palavra e nós queremos nesse momento receber do Senhor direcionamento, revelação. Senhor, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos abençoe, nos alimente espiritualmente. Nós precisamos de Ti e confiamos em Ti, em nome de Jesus, amém. Nós também estamos com uma visita ilustre aí hoje, né? A presença do pastor Roberto Carlos, olha que nome bonito, né? Pastor Roberto Carlos, lá de Palmas, Tocantins, está aí com a gente, né? Tem alguns irmãos também, né? Os pais ali do Marcos, né? Os que estão junto ali com os pais da Gabi, já tiveram um casamento ontem, celebramos o casamento. Pastor Roberto, seja bem-vindo aqui a Corbélia, né? Veio de longe, Palmas, Tocantins, bem longe. Que Deus te abençoe muito, tá? Sinta-se em casa. Aos irmãos também que estão juntos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios 15, 58. Nós estamos com a inscrição aberta para você fazer um curso de cura da alma, chama Sozo esse curso. É a palavra salvação em grego, Sozo é a palavra salvação em grego. Então, obrigado, irmã, Deus abençoe. Se você quiser se inscrever, é gratuito, tá bom? Vai acontecer nos domingos pela manhã, começa no primeiro domingo de março. Então, esse mês nós estamos fazendo as inscrições. Se você talvez não encontrou aí nos grupos do WhatsApp o link, comunica a gente faz sua inscrição, te ajuda a fazer, né, para você poder participar. Sozo, tá? Um curso de cura da alma. Vamos trabalhar aí a alma, vamos ajudar você a lidar com algumas coisas que às vezes te prejudica dentro de você. Quero desafiar, na verdade, a toda a igreja a fazer esse curso. É um curso muito abençoado. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Uma outra versão diz: não será em vão. Nós não servimos a Deus em vão. Nosso trabalho não é inútil. Glória a Deus por isso. Vamos para um outro texto. Quero que você vá comigo em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17. Nós vamos para o versículo 20. Mateus 17, versículo 20. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte: vá daqui para lá, e ele irá, nada lhe será impossível. Diga comigo: eu preciso dessa fé que move montanhas. Quero que você vá comigo também em Mateus capítulo 9, versículo 2, volta um pouquinho aí. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, disse Jesus ao paralítico: tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus é aquele que transforma realidades. Nós estamos num ambiente em que realidades podem ser transformadas. Nós estamos num ambiente de adoração, onde a presença de Deus é palpável aqui, onde nós podemos sentir a presença do Espírito Santo.
E o último texto, vai comigo em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 3. Diz assim: pois vocês sabem que a prova da tua fé produz perseverança. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Quem deseja perseverança, quem tem pedido a Deus perseverança, então a prova da sua fé vai produzir perseverança. Deus provará a nossa fé. Tem muitos desertos que o Senhor não vai nos livrar dele, pelo contrário, vai nos levar até ele, para que a gente possa ter a fé fortalecida. E eu não tenho dúvida que aqui eu estou diante de um povo que já sabe andar no deserto, e sabe que nesse deserto a gente encontra muitas dificuldades, a gente precisa da graça de Deus, e o Senhor é aquele que fortalece a nossa fé. Hoje eu quero ser bem objetivo na pregação. Eu quero ajudar você, eu quero falar sobre fé com você. Quero ministrar o seu coração hoje sobre fé. Nós precisamos não somente ter uma fé como as pessoas falam da boca para fora. Fala assim, eu tenho fé. Todo mundo diz isso. Às vezes a gente diz assim, nossa, como a fé daquela pessoa é uma fé forte. A gente expressa assim dizendo, né? Que fé forte aquela pessoa tem. Então sim, não duvido que tem pessoas que se movem com fé de maneira poderosa. Assim a Bíblia diz o seguinte, que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós seremos capazes de transportar montes. Meu Deus, a minha fé não chegou no tamanho de um grão de mostarda ainda. A minha fé precisa ainda ser fortalecida. Quem aqui precisa de uma fé pelo menos do tamanho de um grão de mostarda? Nós precisamos, e o Senhor quer aumentar a nossa fé. Os discípulos, eles pediram uma vez para Jesus aumentar a fé deles, mas não foi diante do paralítico, não foi diante da morte, não foi diante de uma circunstância difícil. Foi quando eles tiveram que aprender sobre o perdão, que Jesus ensinou sobre o perdão. E aí então os discípulos dizem, Senhor, perdoar tantas vezes assim, aumenta a nossa fé para que a gente consiga fazer isso. Aumenta a nossa fé, até para perdoar a gente precisa ter fé. Até para a gente perdoar a gente precisa ter fé. Esses dias eu tenho ensinado muito sobre isso, tenho inspirado as pessoas, tenho instigado as pessoas, tenho desafiado as pessoas a se moverem por fé. Eu também tenho buscado a me mover por fé. Eu estou escrevendo cartas do meu futuro, eu estou vivendo coisas já do meu futuro. Eu quero ver, visualizar, eu quero conseguir ver com os meus olhos já o que Deus fará. Nós não vimos Jesus fisicamente, os discípulos dele, os apóstolos viram, nós não vimos fisicamente. Nós sentimos ele espiritualmente. Nós sabemos que ele mora dentro de nós. É igual a nossa própria voz, a gente escuta a nossa voz diferente, porque a nossa voz sai de dentro de nós. A sua voz, ela sai de dentro de você, então as pessoas escutam de uma maneira e você escuta de outra. Jesus, se você entregou a vida para ele está aí dentro de você, mas nós não o vimos fisicamente, mas ele está aqui. Os profetas antes de Jesus, os profetas, eles sabiam, ainda mais os profetas messiânicos profetizaram sobre Jesus que viria, um menino nascerá, ele será maravilhoso, conselheiro, pai da eternidade, príncipe da paz, ele seria o salvador da humanidade que transformaria todas as coisas. Era o tempo da plenitude, o nascimento do próprio Deus, a encarnação do próprio Deus aqui nessa terra. E aí os profetas, os maiores que você imagina, Moisés, Josué, Samuel, rei Davi, enfim, todas essas pessoas que a gente olha para o Antigo Testamento, a gente lê as histórias deles, histórias de fé. Eles agiram por fé, mas eles ainda não viram o cumprimento de toda a promessa, a Bíblia diz, Senhor. E hoje eu quero ilustrar aqui com 3 tipos de fé. Eu trouxe aqui, falei para a Márcia que esses dias eu estou cheio de dinâmica. Meu Deus do céu, acho que é porque eu fui na escola esses dias, e professor gosta dessas coisas, meu Deus do céu. Estou cheio de coisa aqui, quero fazer uma dinâmica com vocês. Primeira fé. Sentiu o cheiro? Parou até de tocar, só por causa do cheirinho do café. A primeira fé que eu quero falar para vocês é a seguinte:
É essa fé aqui, ó. Espera lá. Vamos ver se vocês estão afiados. Tá, obrigado. Eu não ia pedir porque eu peço pra você todo culto, né? Toda hora eu fico... Pode pedir. Então tá bom, vou pedir. Auxiliar oficial. Então, combinado. Já molhei ele com água, né? Já fiz de tudo, né? Combinado, então. Pessoal, a primeira fé que a gente tem que entender que a gente não deve ter essa fé. É essa fé aqui, ó. Quer ver? E o encontro com Deus é... Isso aí. A gente tá lá. O encontro com Deus é, ó. Aê! Esse é fera! Muito bem, o encontro com Deus é tremendo. Mas aí passa uma semana do encontro, ó. Essa fé, fica um pouquinho, vou precisar de você. Fica por aqui comigo. Essa fé é uma fé bola murcha. Uma fé que dura uma semana. Essa fé dura uma semana, meu Deus do céu. Essa fé passa logo, a pessoa parece que vai mover a montanha e uma semana ela murcha o balão. Acabou a fé. Primeira dificuldade que vem, acaba a energia, acaba a tempestade, vem e derruba o peão. Você não pode ter essa fé, ó. A sua fé tem que permanecer. Ela não pode ser assim. Ela não pode ser uma fé que acaba. Eu já tive fé que assim, ó, já tive fé que acabava. A minha fé já foi provada muitas vezes e eu já tive fé assim, ó. Eita! Eu já tive fé que acabou, não durou 2 dias. Parecia que podia aparecer um leão na minha frente, eu ia para cima dele igual o Sansão. Mas de repente aquela fé foi murchando. Às vezes não murchou de uma vez, foi igual o pneu de carro. Daqui 2, 3 dias você vai olhar e fala: meu Deus, murchou o pneu. Fala assim: eu não posso ter essa fé. Essa pessoa que tem a fé passageira, ela começa bem, mas ela termina mal. Ela começa muito bem as coisas, mas ela termina mal. Essa pessoa que tem essa fé passageira, ela dá o primeiro passo com firmeza. Eu fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Tomei tudo que me roubou. Tomei. Ela dá o primeiro passo, mas ela não dá o segundo. Fala pro teu irmão, fala assim, que eles têm que dar o segundo, terceiro, quarto, quinto passo também, não é só o primeiro não. A fé passageira é aquela pessoa que dá o primeiro passo só e ela acaba, não dá mais o segundo passo. A fé passageira, ela não tem consistência, ela é frágil. É uma pessoa que alguém chega para você e fala assim: você é feio. Aí estoura o balão. Eu não vou mais na igreja porque meu irmão falou que eu sou feio. Eu não vou mais na igreja porque o irmão tirou sarro que o Palmeiras não ganhou o Mundial. Eu fiquei triste. O irmão publicou lá no grupo uma foto com o cara do Palmeiras com um liquidificador da Arno erguendo. De onde já se viu fazer essas coisas na igreja para humilhar a gente? Né, Rodrigo? Fica tranquilo, Rodrigo, pelo amor de Deus. Então, a fé tem que ser uma fé consistente. Estou brincando, meu querido. Eu orei pelo Palmeiras. Eu cheguei para os irmãos e falei assim: queridos, eu não estou ligado nesse negócio de futebol, mas eu sei o quanto isso aí está no coração de vocês, quanto vocês desejam, eu vou interceder. Mas Deus não ouviu minha oração. Fazer o quê? A nossa fé ela tem que ser uma fé consistente, ela não pode ser uma fé frágil. Como um balão, por exemplo, que alguém chega e furou o balão, acabou. Quantas pessoas têm essa fé frágil? Fé passageiras. Uma fé passageira, que pode até experimentar algo de Deus ali, mas ela é passageira. É uma fé que jamais acerta o alvo. Você viu onde foi parar o balão? Se eu mirar ali, eu quero ir naquela câmera ali, ó. O balão não tem direção. É conduzido, como a Bíblia fala assim, conduzido por qualquer vento de doutrina. Alguém está falando que agora tem que fazer assim, tem que orar desse jeito, tem que falar daquele jeito, aí você vai se movendo, você não tem identidade.
Você não consegue. Porque toda hora você não consegue alcançar o alvo, não tem um alcance objetivo. O nosso alvo é Cristo. O nosso alvo é Cristo, nós não temos um objetivo, a gente fica... Começa bem, termina mal. Fala assim, a minha fé não é passageira. Tem uma outra fé. Não deu tempo de cozinhar. Está aqui, né, para os irmãos que não conhecem, isso aqui é um carrot, cenoura. Bom, é uma cenoura. Está aqui a apresentação dela. Foi gentileza do Marcos Potolã Empreendimentos, né? Eu estava sem cenoura em casa. Eu falei, meu Deus, não acredito que não tem uma cenoura em casa. Aí eu falei, pedi no grupo lá da líder de célula, lá eles me ajudaram, trouxeram a cenoura para a igreja. Está aqui. O que acontece com a cenoura quando ela passa por pressão? Quando ela é jogada na água quente? O que acontece com ela? Você colocar ela na pressão, na água quente, 1 minuto de pressão na panela de pressão. O que acontece com ela? Ela amolece. Fala para o teu irmão assim, você não pode ser frágil desse jeito. Você não pode ser molengão. A sua fé não pode ser molengona, que diante da pressão você amolece. Vem alguém, bota pressão, Satanás vem, bota pressão em você, bate o pé e você vem que você estava com aquela coragem, tipo aqueles pincher. Um pincher uma vez era pequenininho, saindo de casa, andando pela rua, o bendito do pincher atravessa em qualquer portão, né? Não tem portão que segura ele. E ele vem e faz... Deu uma mordida na minha canela, ele se aproveitou que eu era pequenininho. Mas se o pincher vem, você vem, bate o pé para ele, ele sai para lá. Molengão, ele só tem a cara de coragem, mas ele não tem coragem. Você bota a cenoura na pressão, meu querido, na água quente, ferve ela, o que vai acontecer com ela? Ela vai amolecer. Então nós não podemos ter uma fé molenga, que na pressão, ela não resiste à pressão. Opa, Tiago disse que a nossa fé precisa ser provada, e vai gerar em nós perseverança. Significa assim, eu tenho que aprender a lidar com a pressão. Eu não posso amolecer na pressão. Jesus é aquele que sabia parar a tempestade. Ou seja, Jesus agia com uma fé aqui nessa terra que não era uma fé molengona. O que está acontecendo? Não, endemoniado. Sai em nome de Jesus. Não, sai em meu nome, né? Ele era Jesus. Tempestade. Aí os discípulos lá, chamando a mãe já, de medo. Ele levanta, para a tempestade. Meu Deus, que fé inabalável, cara. Que fé que suporta toda e qualquer pressão. Eu estou falando aqui na brincadeira para você, mas a vida ela não é uma brincadeira, a vida ela é séria. E quando ela se apresentar para você, quando vir a tempestade, quando vir a tribulação, quando vir o deserto, não é brincadeira não, é coisa séria. Às vezes é uma situação de saúde, às vezes são questões financeiras, né? A gente está até abrindo uma célula agora, né, amor? O nome da célula vai ser Mata um Leão a Cada Dia. Célula Mata Leão a Cada Dia, um leão a cada dia. E vai ter a célula Paga Boleto, né? Aí se os irmãos se identificar, né, tá aí, fala com a pastora Márcia, ela está organizando essa célula aí. Meu querido, a gente tem que aprender a resistir à pressão. A pressão, ela vai vir sobre nós, a dificuldade vai vir, veio. Nós não esperávamos passar uma pressão dessa que nós passamos. Nós não esperávamos passar. E parece que a cada dia a gente vai descobrindo coisas novas. Tem coisas que a gente não imagina. Mas pode ser que amanhã ou algum dia dessa semana seja o dia mais difícil da nossa vida. Pode acontecer, nós estamos todos nós sujeitos. Mas a gente não pode ter uma fé molenga, a gente tem que lembrar disso. Nós diante da pressão, a gente não pode amolecer. Não tem problema você sofrer, de repente, algumas marcas da pressão. Não tem problema, às vezes, você chorar na pressão. Mas você não pode retroceder na pressão. De maneira alguma. Você não pode. A Bíblia diz em Hebreus 10:38 que o meu justo viverá pela fé. Meu justo viverá pela fé. E ele não retrocederá. Nós não somos daqueles que retrocedem. É isso que diz o versículo. Nós não voltamos atrás. Fala comigo assim, ó, foguete tem marcha ré.
mas cristão não. Porque antigamente foguete não tinha marcha ré, agora tem. Agora ele pousa os foguetes. Então não dá para falar mais do foguete. Mas o cristão, meu querido, não tem marcha ré. Nós não voltamos atrás. Pelo contrário, nós vamos caminhando dia a dia. A nossa fé, ela não pode ser covarde. A nossa fé não pode ser molenga. Senão a gente não vai conseguir cumprir a nossa missão. Se você tiver uma fé molenga, você não vai conseguir ser o pai que os seus filhos precisam. Você não vai conseguir ser a mãe que os seus filhos precisam. Você não vai conseguir ser a família que a sua família precisa, a pessoa que a sua família precisa. Eu conheci a mãe do Marcos ali, casei eles ontem, né? E a primeira conversa com ela que eu tive foi essa, né? Eu esqueci seu nome, irmão, estou tentando lembrar aqui, mas eu esqueci. Eu falei que não esqueci, mas esqueci, né? Varlene, tá gravado, eu tenho que falar com sotaque, senão eu não lembro. Varlene. E aí eu conheci ela assim, abracei o Marcos, né? E disse assim: irmã, quanto que você ora por esse teu filho? Né? Eu já vi na cara dela, os olhos encheram de lágrima. E ela me disse assim, me desculpa, eu vou falar o que a senhora me disse. A senhora me disse assim: eu estou de vestido, pastor, eu não vou te mostrar, mas meus joelhos estão com marcas de tanto que eu oro. Mulher de fé, meu coração se encheu de fé naquela hora. E eu disse para ela, eu falei assim: então não é só você, eu também estou orando por ele, orando pela vida do Marcos. Glória a Deus. Meu querido, é um ambiente de fé. Você viu que gerou um ambiente de fé? Quem aqui só com esse testemunho teve a fé aumentada, sentiu assim: opa, me fortaleceu, assim. Então a nossa fé, ela não pode ser covarde, senão a gente não vai conseguir cumprir a missão. Nós temos uma missão, nós não podemos voltar atrás, mesmo que seja com lágrimas, meu querido, mas nós precisamos manter uma fé consistente. Aqueles que chegarão no final são aqueles que têm uma fé consistente. E aí eu vou pedir a ajuda do meu amigo Norton de novo, ele é especialista nisso. Cara, nós vamos fazer um café agora. Segura aqui, me ajuda aqui. Me ajuda a fazer o café. Eu trouxe aqui uma água. Quem gosta de café aí, pessoal? Só cuidado aqui que essa canequinha ela não segura direito, tem que dar um apoio para ela, senão vai... Pode guardar a cenoura, depois a gente devolve pro Marcos. Passar um álcool em gel e devolver. Quem gosta de café aí? A nossa fé, ela tem que ser assim, ó. Aqui tem água quente, fervendo, pressão. Aqui tem pressão, ó. Pode colocar o pozinho. Nossa, cheirinho bom, hein? Depois vamos fazer um teste aí, que os caras que dizem que entendem de café, vem cheirar o pó e vai dizer que marca que é. Quem está sentindo um cheirinho já? O Norte vai me ajudar, ele vai colocar, ó, aqui tem pressão, aqui tem água fervendo. Eu fervi bastante ela para estar bem pelando. Segura aí, pode colocar. Oh, delícia. Pressão. Pressão no café. Nossa, olha. Cheirinho gostoso, hein? Quem sentiu vontade de tomar um golinho desse café? Ó. Ó. Pressão. Rodrigo, deixa aquela foto engatilhada para mim. Eu vou pegar já um texto bíblico aqui que fala de café, para embasar aquilo que eu estou falando. 2 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler o versículo 14. Vamos passando o café aí. Trouxe a medida certinho, só vamos tomar sem açúcar mesmo, que é café de macho. 2 Coríntios 2, 14, tá? 14. Diz assim, ó: mas a graça de Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Meu querido, essa é a nossa fé tem que ser assim. A nossa fé, ela tem que ser, diante da pressão, a gente tem que soltar um aroma precioso. O café é esse exemplo que diante da pressão, diante do momento de tempestade, no momento difícil, o que ele está gerando? Ele está gerando um aroma agradável. Mesmo que você que não toma café, mas você com certeza gosta do cheiro do café.
Mesmo você que não quer tomar o café agora, talvez vai estragar a tua noite de sono, mas você gosta do cheiro do café, porque você, diante da pressão, tem que ter esse tipo de fé. A pressão, ela tira de você um cheiro agradável. Jesus estava lá sendo crucificado, estava lá na cruz sendo crucificado. Naquele momento que ele estava sendo crucificado, meu querido, as pessoas estavam percebendo um ambiente de morte, mas diante de Deus estava sendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E agora você não precisa ir mais para a cruz, mas você tem que carregar a sua cruz. Você não precisa ser crucificado, se chicotear, se bater, se cortar. Você não precisa fazer isso para provar o seu amor para Deus, mas você tem que carregar a sua cruz diante da tempestade, diante do... Eu trouxe aqui, ó, pega um copinho para você, aqui tem uma canequinha para mim. Vamos tomar um gole desse café que está bem cheiroso. Aí, ó, que delícia. Se você quiser usar isso aqui também, dá para usar. Aí os irmãos podem aproveitar no final, tomar um golinho também. Coloca ali, eu estou pensando em mudar o nome da igreja. Coloca ali para nós, irmão, fazendo um favor. Estava pensando em mudar o nome da igreja. É só uma brincadeira, tá, meu querido? Olha lá. Igreja Evangélica Jesus é lindo e cheiroso. O que vocês acham? Será que fica bom? Os irmãos cheirosos, os aromas de Jesus, que tem uma fé cheirosa, inabalável. Vamos pensando em mudar para esse nome aí, ó. Igreja Evangélica Jesus é lindo e cheiroso. Você está cheiroso, meu querido? Olha que café cheiroso. Uma fé inabalável. Uma fé que ela não, diante da pressão, meu querido, ela exala um bom perfume. Aí Satanás vem assim: eu vou acabar com a tua raça, você vai ver agora que você se converteu, você está indo na igreja, você está lendo a Bíblia, eu vou acabar com a tua raça. E daí ele vem e tenta destruir você. E aí de você sai um perfume agradável. Fala. Aí você lê para ele 1 Coríntios 15 também de novo. Você fala assim: onde está, ó morte, a tua vitória? Aonde está, ó morte? Você não pode acabar mais comigo, Satanás, porque já não sou mais quem vive, é Cristo que vive em mim. De mim só sai um bom perfume. Essa é uma fé inabalável. Diante da dificuldade, exala o bom perfume de Cristo. Uma fé resistente, uma fé transformadora. Transformou a tempestade, transformou a água fervendo em uma bebida agradável. A sua fé tem que ser assim, ela tem que ser transformadora. O que é que está acontecendo? Pressão, dificuldade, momento difícil. Você vai transformar em algo bom para você, um adubo para o teu jardim. Você vai transformar aquelas palavras ruins, aquelas pressões, aquelas dificuldades. Você vai transformar essa situação que você está vivendo num testemunho poderoso. Nós temos que marcar para a Sueli contar o testemunho dela aqui. Quem estava no reencontro escutou o testemunho dela, né, Sueli? Quem escutou o testemunho da Sueli lá no reencontro? Não é poderoso? Nós temos que marcar para escutar o testemunho dela aqui com paciência, né, para a gente poder ouvir, você ser inspirado. Um dia que vai ser uma noite com certeza de milagres, porque a fé das pessoas vai aumentar. Um milagre de cura que ela viveu, é um tempo difícil que ela passou, quem está perto dela sabe. Então foi um mover de Deus na vida dela. Ela está aqui, meu querido, ó, se você está vendo ela ali, né, de pé aqui no culto, você pode ter certeza, ela é um milagre. Olha lá um milagre. Se você nunca viu um milagre, está ali, ó, um milagre para você ver. Está ali um milagre para você poder ver. E se você quer ver o segundo milagre, olha para a pessoa do seu lado. Está aí, ó. Esse é um milagre do amor de Deus. Dá uma salva de palmas para Jesus. Obrigado, Norton. Sabe o que eu aprendo com isso? Eu aprendo o seguinte: eu aprendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Uma fé inabalável, ela não tem dia ruim, não tem notícia ruim para ela. A fé inabalável, ela não tem uma notícia ruim. Chega lá, notícia ruim. E aí você está ali na presença de Deus, você declara: opa, o que a Bíblia diz? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Opa, então essa pessoa sou eu. Então esse momento está colaborando comigo.
esse momento vai colaborar, por mais que eu não entenda, por mais que eu não estou vendo entendimento, eu não estou percebendo isso, mas esse momento vai colaborar comigo, transforma realidades. E essa fé firme na palavra, ela não retrocede, ela não volta atrás, ela cresce, mesmo que devagar, mas ela é constante. É uma pessoa que eu admiro na constância, uma das pessoas que eu admiro, a que eu mais admiro, é a minha esposa. É uma das pessoas que eu mais admiro. Às vezes eu particularmente gosto que as coisas aconteçam muito rápido. Eu quero fazer as coisas rápido, quero agilizar o negócio, vamos fazer acontecer. E eu corro um risco muito grande de ser aquela pessoa daquela fé ali, ó. Eu corro o risco de quando alguém falar assim, ó, quem aqui quer ser um missionário lá no Egito e ser um homem bomba de Jesus? Eu levanto a mão, venho no apelo, eu sou aquele que vem no apelo. Eu sou esse cara que vem no apelo. Estava num culto lá, falando sobre adoção de filhos, e aí foi tão extraordinário aquele culto, e daí fizeram o apelo assim, ó, agora as pessoas que vão nesse momento tomar a decisão de adotar filho. Aí eu falei assim, minha esposa não está aqui comigo, mas eu vou tomar essa decisão, sou cabeça da casa. Eu levantei a mão na hora, levantei e fui lá. Mas eu não me esqueço dessa decisão que eu tomei. Eu falei, meu Deus, eu falei que ia adotar 2, lá naquela oração. Depois eu liguei para ela, falei, amor, eu respondi um apelo aqui agora, e eu falei para Jesus que ia adotar filho, então não sei qualquer hora dessa pode acontecer. Eu corro o risco de ser essa pessoa que começa bem e termina mal. Mas eu aprendi, eu tive que aprender a ser daqueles que não retrocedem. Então beleza, levantei a minha mão, agora eu vou garantir que a minha mão vai ficar levantada. Levantei a minha mão, então eu preciso dar um passo firme, nem que eu vá devagar agora. Opa, passou aquela empolgação, passou a empolgação do primeiro momento, passou a empolgação do começo do casamento, passou a empolgação do começo do novo trabalho, passou a empolgação de agora que eu entrei no tal ministério, passou a empolgação de que eu me tornei um líder de célula, passou a empolgação, não tem mais ninguém ficando ali batendo palma para mim, me animando, nada disso. Agora é eu e eu. Agora eu tenho que encarar meus problemas, agora eu tenho que resolver eles. Passou a empolgação, então opa, passou a empolgação, mas eu preciso continuar. E com a Márcia, uma das pessoas, ela sempre me diz isso, ela falou, amor, pode ser que em alguns momentos eu não levante a mão, mas se eu levantar a mão, você pode ter certeza que eu não vou voltar atrás. E eu já vi ela fazer várias vezes isso aí, em muitas situações, em muitas circunstâncias. É uma fé inabalável, uma fé, meu querido, que é um aroma agradável a Deus, uma fé que cresce constantemente, todo dia, 1% todo dia mais um pouquinho, todo dia mais um pouquinho. Eu estou lembrando disso, eu preciso hoje firmar a minha fé. De repente hoje, não tá nem vai ser uma tempestade, vai ser aquela nuvizinha que se formou ali, tô vendo que até uma chuva passageira, eu vou treinar com ela então, vou pegar essa chuvinha mais fraca, uma garoa, já que você não está conseguindo parar a tempestade, vai treinar com a garoa. Mas vai lá, treina um pouquinho, fortalece a fé, para que você esteja preparado para o dia da tempestade. Talvez muitas pessoas pensem assim, não, agora está tudo bem, não vou nem na igreja, está tudo bem, está tranquilo, não vou nem orar tanto, estava orando bastante esse tempo, estava jejuando, mas agora deu uma acalmada, graças a Deus, as coisas estão mais tranquilas. Ei, você tem que virar a chave, você tem que aprender a se fortalecer no tempo que está tudo bem, para que quando você esteja no momento mal, você consiga vencer com facilidade. Você tem que aprender a ser como Davi. Meu Deus, aquele baixinho, aquele menino ruivinho, bonitinho, filhinho de papai lá, chegou lá e derrotou esse Golias tão rápido, e todos aqueles guerreiros não conseguiu derrotar. Nenhum daqueles guerreiros teve coragem de enfrentar ele. Aonde que esse piá aprendeu? Aonde que esse menino aprendeu? Davi, no lugar secreto, já tinha derrotado muitos gigantes. No dia que estava tudo bem, nas ovelhinhas lá, deixa eu treinar com essa ovelhinha aqui, ó, e dá um mata-leão na ovelhinha, daqui a pouco levanta ela, ó, só é brincadeira, nós estamos só treinando, é só brincadeira de irmãos. Daqui a pouco aparece um leão, aí já aumentou a pressão. Daqui a pouco apareceu um urso, e ele conseguiu vencer. Na hora que ele chegou diante daquele Golias, ele fala isso, ele fala para Saul, fala assim, ó, eu já enfrentei um leão, eu já enfrentei um urso,
esse incircunciso aí vai cair. Esse incircunciso aí vai ser derrotado. Dessa espécie aí eu nunca enfrentei, mas eu tenho dentro de mim o poder de derrotar gigantes. A Bíblia não fala que Davi enfrentou outros gigantes. Ele enfrentou aquele ali. Meu querido, às vezes você está só precisando de um gigante, mas você tem que se preparar no lugar secreto para enfrentar ele. Como que você enfrenta ele? Com uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Uma fé inabalável, uma fé que não se move por circunstância, uma fé que não se move por aplausos, uma fé que não se move por alguém te agavando, uma fé que não se move por nada disso. Traduzindo agavando, vocês sabem o que é, né? Fica ali te animando. Não, a sua fé não se move assim. A sua fé, meu querido, ela foi treinada na pressão, e hoje ela é forte o suficiente para suportar qualquer coisa. Quem é pai aqui? Mãe. Seus filhos estão precisando de pessoas assim. Seus filhos precisarão de pais assim. Seus filhos precisarão ver um exemplo. Você percebe que aquilo que você dá o exemplo, seus filhos querem fazer. Você gosta de jogar bola? Teu filho vai falar assim: eu quero ser jogador de futebol. Você gosta de fazer isso, de arrumar aquilo? O seu filho vai dizer: eu quero ser isso. Aí você é uma pessoa que você está ali servindo a Deus de todo o coração, ama servir a Deus de todo o coração. Os seus filhos vão querer servir a Deus como você serve. E a Bíblia tem uma promessa: mesmo que eles se afastarem um dia, Provérbios 22, versículo 6, mesmo que eles se afastarem, eles têm um modelo dentro deles, eles têm um exemplo dentro deles. Eles vão lembrar. Sabe quando que eles vão lembrar? Quando eles tiverem que comprar o primeiro botijão de gás deles, quando eles tiverem que passar a primeira noite em claro com aquele nenê com cólica, e você não sabe mais o que você faz. Você fala assim: eu acho que minha mãe ensinou, meu pai ensinou eu a orar, eu vou tentar orar. Mãe, pelo amor de Deus, ora para esse nenê que não dorme faz 2 dias. Meu querido, ele vai voltar, porque quando ele encarar a tempestade, ele vai lembrar de quem sabe vencer a tempestade. Quando ele encarar, quando ele tiver com um gigante dentro dele, ele vai lembrar daqueles que sabem vencer gigantes. E como que é o caminho? Porque você sabe vencer gigantes. Você aprende, você está numa escola de matar gigantes. Você está numa escola de fazer tempestades pararem. Fique de pé, meu querido, vamos orar. Você está num lugar que você está aprendendo a derrotar gigantes. Qual que é o próximo? Qual será o próximo? Qual será a próxima tribulação? Ela só vai fortalecer a minha fé, porque aquilo que é meu, o diabo não pode tocar. Aquilo que é meu, o diabo não pode tocar. É meu, é minha propriedade, pertence a mim, foi o meu Deus quem me deu. A minha família é minha, o diabo não pode tocar e não vai destruir de jeito nenhum. O Senhor está comigo, porque eu sou aquele que sabe agora parar tempestades. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração. Talvez você olhou e pensou assim: minha fé é essa daí, uma fé passageira. Eu não estou conseguindo manter meu coração, não estou conseguindo manter a constância. Talvez você pensou: essa fé aqui mole. Vem a tempestade, vem a tribulação, vem um momento difícil, eu amoleço, eu não tenho coragem, eu me acovardo. Eu não resisto à pressão, eu não resisto ao momento difícil. De repente, meu querido, você está pedindo para o Senhor nessa noite: Senhor, eu preciso de uma fé inabalável. Eu preciso, eu sei que você precisa, porque eu também quero continuar construindo essa fé inabalável. Eu quero que você agora fale com Deus. Quero que você reconheça isso para o Senhor. Quero que você fale com aquele que pode te ajudar, com aquele que pode transformar você, com aquele que pode alimentar a sua fé, com aquele que pode aumentar a sua fé. Os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Nós não conseguimos perdoar tanto assim como o Senhor disse. Aumenta a nossa fé, Senhor. Hoje é dia de você aumentar a sua fé. Sabe o que eu estou vendo aqui?
Eu estou olhando aqui, eu estou vendo Davis aqui. Eu estava um pouco em dúvida quando eu estava olhando, parece que era Davi, mas agora eu tenho certeza, eu estou vendo aqui Davis. Eu estou vendo aqui Davis, jovens Davis. Eu estou vendo aqui Davis que ainda estão aprendendo a reinar e a governar, cuidando das ovelhas do seu pai. Eu estou vendo Davis aqui que ainda não encontraram o Golias, mas que precisam se preparar para encontrar eles. Eu estou vendo Davis aqui que estão crescendo, que Samuel chegou na sua casa e naquele dia esse profeta ungiu você. Sabe o que significa isso? Significa que você é escolhido por Deus. Significa que você é chamado por Deus. Significa que você, Lucas, é uma pessoa escolhido pelo Senhor. Você é chamado pelo Senhor. Você foi escolhido por Deus a dedo. Você foi escolhido pelo Senhor. Você é o Davi. Significa que cada um de vocês que estão aqui são pessoas chamadas, escolhidas. Feche os seus olhos, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Hoje você veio aqui não para matar um gigante. Hoje você veio aqui se encontrar com aquele que é o mestre, professor. É aquele que vai te ensinar a matar gigantes. Hoje você veio aqui para aumentar a sua fé. Hoje você veio aqui porque você é uma pessoa chamada e escolhida por Deus. Vem, Espírito Santo, comece a orar, meu querido. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Comece a buscar com o Senhor, buscar a presença de Deus em nome de Jesus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui,